David Wilkerson, uma oração de sacudir o inferno. Quando o livro de Daniel foi escrito, Israel estava sob cativeiro na Babilônia. Na altura do capítulo 6, após uma longa vida no ministério, Daniel tinha 80 anos de idade. O piedoso profeta pregador havia sobrevivido a 2 reis babilônicos, Nabucodonosor e seu filho Belsazar. Agora Daniel servia sob o rei Dario. Em todos os seus muitos anos de ministério, Daniel sempre foi um homem de oração. E agora, idoso, ele não pensava em parar. As Escrituras não trazem menção de Daniel estar esgotado ou desencorajado. Nada diz de ele ter um pé de meia ou uma casa de campo, onde poderia passar seus anos dourados sem nenhuma responsabilidade. Pelo contrário, Daniel estava só começando. As Escrituras mostram que mesmo chegando aos 80, as suas orações sacudiam o inferno, enfurecendo o diabo. Por essa época, o rei Dario havia promovido Daniel ao posto mais elevado daquela terra. Daniel agora era um dos membros de um triunvirato e governava sobre os príncipes e governadores de cerca de 120 províncias. A Bíblia até diz que Dario favorecia Daniel em relação aos outros 2 co-presidentes. Ele nomeou Daniel encarregado de formar uma política de governo, instruindo os demais membros de seu escalão e os intelectuais. Daniel se distinguiu destes presidentes e o rei pensava construí-lo sobre todo o reino. Daniel capítulo 6, verso 3. Obviamente, Daniel era um profeta atarefado. Ninguém poderia desempenhar tais funções sem ser terrivelmente ocupado. Fico só imaginando os tipos de pressão colocados sobre este ministro, com sua programação e reuniões que gastavam tanto tempo. Contudo, nada afastava Daniel da sua hora de oração. A oração continuava sendo sua principal ocupação e tinha prioridade sobre todas as demais questões. Em resumo, Daniel nunca estava ocupado demais para orar. 3 vezes por dia dava uma saída de suas obrigações, de suas apreensões, das coisas que exigiam sua atenção como líder, para gastar tempo com o Senhor. Daniel não tinha de consultar outros líderes de sucesso para aprender como cumprir o seu chamado, não tinha de assistir cursos para aprender como ministrar as multidões sob seu cuidado. Daniel recebia toda a sabedoria, orientação, mensagens e profecias enquanto estava ajoelhado. Creio que Daniel é um exemplo para nós da importância de ter o ministério de oração nos tempos de crise. Vemos isso em seus primeiros anos sob o governo de Nabucodonosor. Certa época, o rei teve um sonho perturbador que o deixou desnorteado, confuso e assombrado. Ele suplicou que seus videntes que lhe explicassem o sonho, mas ninguém conseguiu. Isso enfureceu Nabucodonosor e ele disse à corte: "Vocês só me trazem palavras tolas e vazias, ficam enrolando, tentando ganhar tempo, mas quero a verdade, quero respostas aos meus anseios mais profundos." Finalmente, decretou que todos os videntes fossem mortos, os astrólogos, os feiticeiros, os magos, até os sábios, incluindo o jovem Daniel e seus 3 piedosos companheiros. Quando Daniel soube da sentença de morte, fez uma reunião com os 3 amigos. Você pode ter certeza de que a reunião não foi para congraçamento ou estudar opiniões ou motivar os outros judeus a trazerem planos de sobrevivência.
Não! Daniel e seus jovens hebreus sabiam que teriam de ouvir diretamente do Senhor. Então se ajoelharam e clamaram por sua misericórdia e revelação. Que incrível prece Daniel ofereceu a Deus! Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Daniel capítulo 2, versos 20 ao 22. Nesta época, a Igreja do Velho Testamento tinha chegado à sua pior fase. O povo de Deus tinha perdido o cântico, o louvor fora silenciado e agora estava sendo espiritualmente arrastado pela correnteza. A tremenda prosperidade de Babilônia tinha se agarrado ao coração de muitos, e certamente Satanás se alegrara com a situação de Israel. E então, para piorar, motivou Nabucodonosor a lançar a sentença de morte contra Daniel. Agora todos os israelitas, sob cativeiro, estavam olhando para Daniel. O futuro deles dependia da relação dele com Deus. E ficavam pensando, será que Deus ainda fala com as pessoas? Será que alguém é capaz de fazer a leitura dos tempos e saber o que está acontecendo? Quem pode discernir os segredos do Senhor? Daniel sabia exatamente o que estava ocorrendo e poderia ter agido de inúmeras maneiras. Ele poderia ter organizado uma grande marcha à capital para pedir justiça aos judeus. Mas veja, o mundo e o inferno não se impressionam com multidões, números, demonstrações, e não são impactados por megas igrejas com seus edifícios majestosos e um enorme hall de membros. Não se agitam por causa de jovens ministros brilhantes e letrados que fazem pesquisas perguntando que tópicos você gostaria que evitemos nos sermões, como devemos lhes acomodar para que você venha à igreja. Não, a única maneira de impactar este mundo é através de uma palavra que revele o pecado e exponha o coração. O mundo necessita ouvir a verdade pura do Espírito Santo, que golpeie os espertos e responda ao clamor do coração em dúvida. Creio que o rei Nabucodonosor é o retrato da humanidade moderna que clama: tenho poder e influência, tenho todos os bens materiais que poderia desejar, mas mesmo assim não possuo paz. Faço perguntas e preciso de respostas. E vocês que dizem falar por Deus, ou seja, intelectuais, os partidários do ritualismo, até as pessoas do povo, se vocês não conseguirem responder ao meu coração, então não têm o direito de existirem. Não há propósito para vocês, são inúteis para a sociedade. Estive em Dallas recentemente e visitei uma congregação dita igreja comunitária. O culto foi tão informal que ficou irreverente ao extremo. As pessoas ficavam bebendo refrigerantes e mastigando biscoitos, enquanto as crianças corriam como loucas. O culto começou com uma brincadeira cômica sobre como comprar um carro. A seguir, a equipe de louvor entoou umas músicas ambíguas, canções de amor que se pode cantar para a namorada. Finalmente, o pastor, com doutorado em teologia, entrou com uma pequena tira de papel nas mãos, contendo toda a mensagem. Falou 10 minutos sobre como gostar do emprego. Este ministério tinha se iniciado através de uma pesquisa na vizinhança que perguntava o que as pessoas gostariam de ter na igreja. Como resultado, os cultos foram planejados para terem uma natureza totalmente desprovida de confrontações. Porém, olhando em torno pela congregação, via homens e mulheres que obviamente tinham problemas profundos que precisavam de respostas.
Os adolescentes se mostravam enfadados. Meu coração se partiu por estas pessoas. Todos ali precisavam de uma palavra dos céus, contudo só recebiam palha. Por quê? Porque os homens do púlpito estavam sendo evasivos, porque haviam perdido o contato com Deus. Quando este país vir o escrito de julgamento na parede, o povo gritará pedindo líderes que orem. Quando o dedo de julgamento de Deus ficar claro para este país, as pessoas vão deixar de procurar pregadores da prosperidade que vivem dizendo está tudo indo bem. Pelo contrário, elas vão reagir como os israelitas, ou seja, buscarão pessoas como Daniel, pessoas piedosas que saibam fazer a leitura dos tempos. Em Daniel capítulo 5, Belsazar, filho de Nabucodonosor, ocupava o trono. Este rei pagão promoveu um enorme banquete para 1000 de seus governantes. No auge da bebedeira, o rei mandou os servos trazerem os vasos de ouro e de prata que tinham sido tirados do templo judeu em Jerusalém. Logo depois, os governantes de Belsazar, as esposas e concubinas, bebiam de maneira insana destes vasos que haviam sido consagrados. De repente, de modo sobrenatural, os dedos da mão de um homem aparecem durante o banquete e começam a escrever uma mensagem na parede. Era um aviso de que o julgamento estava às portas. As escrituras dizem: então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Ordenou o rei em alta voz que se introduzissem os encantadores, os astrólogos, e disse o rei aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então o rei Belsazar perturbou-se muito. Os seus grandes estavam sobressaltados. Daniel capítulo 5, versos 7 ao 9. Que cena de terror! Contudo, devo lhe dizer, muito em breve, a próspera América vai passar pelo mesmo choque. O escrito está na parede agora e, sem dúvida, o julgamento está às portas. Como Belsazar, os líderes de nossa nação ficarão sobressaltados, seus semblantes mudarão, seus joelhos temerão. No entanto, apesar disso, os ministros em nosso país estão pregando uma falsa paz. Por todo o país, pastores condescendentes declaram que Deus nunca deixará a América pelo fato de enviarmos tantos missionários ao mundo. Contudo, estes pregadores não mencionam que o julgamento será óbvio porque matamos 40 milhões de bebês pelo aborto. Quando a escrita aparecer na parede, esses pregadores vão perder a fala. Eles já perderam o rumo, pois Deus só revela sua sabedoria a homens de oração. Digo aos pastores: Deus o livre de não ser um homem de oração. Nestes tempos de corrupção e prazeres, você precisa se trancar com o Senhor. O que vai fazer quando a escrita de Deus aparecer e os membros da igreja pedirem que você interprete os tempos? Quantas piadinhas você contará no púlpito então? Como vai responder quando interromperem seus sermões e gritarem: por favor, pastor, diga o que está acontecendo? O que está acontecendo nesses dias é julgamento? O que virá a seguir? Porque o Senhor não nos preveniu. O Senhor dizia que estava tudo correndo bem, mas perdemos tudo. Fico chocado com o que as pesquisas de opinião dizem sobre as motivações das pessoas para poderem ir à igreja. Cultos modernos podem parecer funcionar agora na hora da prosperidade, mas veja o que acontecerá quando o dedo de Deus aparecer e as contas bancárias chegarem à lona, os filhos se envolverem com drogas e a família se destruir. As ovelhas não vão querer ouvir pregações melosas, vão desejar a verdade pura e cristalina. A corte de Belsazar tremeu
diante da súbita mudança nos acontecimentos. Ninguém sabia o que estava acontecendo. De repente a bebedeira parou, e enquanto o rei tremia, alguém disse: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Se achou neste Daniel conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, explicação de enigmas e solução de dúvidas. Daniel capítulo 5, versos 11 e 12. Então Beltsazar chamou Daniel e disse ao profeta algo assim: nenhum destes sábios conseguiu dizer alguma coisa, não conseguiram interpretar o escrito na parede, mas ouvi que você consegue discernir os tempos. Por favor, diga-me a verdade e acabe com as minhas dúvidas. Versículo 16. Quando Daniel falou, ele não adoçou a pílula. Ele havia estado ajoelhado e sabia exatamente o que aquelas pessoas precisavam ouvir. Então disse assim: tu, Beltsazar, não humilhaste o teu coração, levantaste-te contra o Senhor do céu, contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Capítulo 5, versos 22 e 23, 26 e 27. Esse era o tipo de verdade não contaminada que Beltsazar e seus príncipes queriam ouvir. Era a verdade que podia tirar suas dúvidas, porque lhes dizia exatamente onde se encontravam. Na verdade, Beltsazar ficou tão grato que nomeou Daniel para ser o governador maior do reino. Então, por favor, não me diga que os não convertidos não desejam mensagens convincente e direta. Não é assim? Os problemas se opõem a toda pessoa que ora. Toda pessoa que ora sofre o açoite do inferno, e Satanás vai fazer tudo o que puder para calar suas preces. Daniel já tinha provado a eficiência de sua oração sob Nabucodonosor e Beltsazar. Agora, no reino de Dario, Satanás inicia uma grande conspiração para calar as orações de Daniel. As orações do profeta tinham sacudido tanto o inferno e o diabo ficou tão enfurecido que organizou o governo inteiro da Babilônia contra ele. Lembre-se, Daniel tinha sido colocado acima de todos os outros líderes do país, e esses políticos viam em Daniel sabedoria, respeito e uma preferência que os deixava com inveja. E agora então conspiraram contra ele. Então os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Daniel capítulo 6, verso 4. Daniel era inculpável, então os líderes da Babilônia não conseguiam lhe pegar em nenhum pecado. Finalmente concluíram que a única maneira de chegar ao profeta seria através do caminhar que ele tinha com Deus. Disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Quisera Deus que isso pudesse ser dito sobre nós hoje em dia. Esses líderes sabiam que Daniel orava em direção a Jerusalém 3 vezes por dia e atribuíam a preferência de que desfrutava as orações. Então executaram um plano para acabar. Os co-presidentes procuravam lhe envolver em negócios importantes do governo para que não tivesse tempo de orar. Amado, esse é um dos principais artifícios que Satanás usa contra todos os crentes, e é uma conspiração que prevalece especialmente no meio dos pastores. Se você perguntar a um pastor por que ele não ora, ele provavelmente dirá que não tem tempo. As obrigações de pastor lhe consomem tanto que ele tem de usar todo o tempo de sobra para preparar os sermões. A maioria dos cristãos cai na mesma tentação. Dizem: o meu tempo é muito curto para eu orar, o trabalho me consome todo o tempo. Até as donas de casa afirmam: não tenho um minuto no dia para orar.
Quando eu consigo vestir as crianças, deixar a casa limpa e preparar as refeições, o tempo acabou. O filósofo Søren Kierkegaard se referiu às ocupações do cristão como sendo um narcótico. Ele observa que elas levam a uma propensão à dualidade mental. Ele diz que à medida que as pessoas se aprofundam em suas ocupações e negócios, o amor delas pela verdade é relegado ao esquecimento. Aí, com os estímulos intensos de suas atividades e a progressiva necessidade de tempo, torna-se impossível para elas entenderem o perigo em que encontram. Elas possuem o espelho da palavra de Deus, mas não conseguem se aquietar o tempo suficiente para verem o que ela reflete. Acho que a pessoa ocupada, que raramente ora, está pior do que aquela que tem uma doença grave. Por quê? Porque progressivamente ela se adapta à situação e, com o tempo, ora cada vez menos e se torna cada vez menos consciente de Deus, até que suas convicções se esvanecem e as perde totalmente. Daniel sabia que não conseguiria ficar um dia sem orar. Então continuou orando, mesmo seus colegas lhe jogando mais atribuições. Você conhece a história? Finalmente conseguiram um decreto determinando a suspensão de toda a oração por 30 dias. Era uma lei dirigida unicamente a Daniel. Porém, mesmo então, Daniel não suspensou suas orações que sacudiam o inferno e acabou na cova dos leões. Pode-se imaginar o que teria motivado Daniel a orar com tanta intensidade, o que o levou a continuar orando, mesmo com um decreto de morte dirigido contra sua cabeça? Porque este homem de 80 anos iria continuar derramando o coração junto ao Senhor com tanto fervor, quando o resto da igreja não buscava mais a Deus? Pense no enorme esforço que Daniel teve de fazer para se dedicar à oração. Afinal de contas, ele morava na Nova York de seu tempo, na enorme, majestosa e rica Babilônia, e vivia num tempo de apatia espiritual, de bebedeiras, de busca de prazeres e de ignorância no meio do povo de Deus. Além disso, era um líder atarefado com distrações por todos os lados. Quero dizer o seguinte: a oração não é algo que venha naturalmente a pessoa alguma, inclusive a Daniel. Um horário específico para a oração é fácil de começar, mas difícil de continuar. Tanto a nossa carne quanto o diabo conspiram contra ela. Então, como nos tornamos homens de oração? Nós, nos períodos de declínio espiritual e de julgamento iminente, Deus busca certo tipo de homens de oração. Em Jeremias capítulo 5, Deus pede: dai voltas às ruas de Jerusalém, buscai pelas suas praças, se achardes alguém que pratique a justiça e busque a verdade, eu perdoarei a esta cidade. Jeremias capítulo 5, verso 1. O Senhor estava dizendo basicamente: terei misericórdia se encontrar pelo menos uma pessoa que me busque. Deus havia abençoado e protegido totalmente este povo. Mesmo assim, continuavam passando todos os limites da moralidade, cometendo o adultério e relacionando-se com meretrizes. Além disso, não sofriam mais com o pecado e rejeitavam a correção. Então Deus procurou pelo menos um homem de oração, de coração quebrantado, para que este intercedesse, mas não conseguiu achar nenhum. Ezequiel 23 descreve uma tragédia semelhante. Os profetas e os sacerdotes de Israel tinham se transformado em lobos vorazes, enriqueciam às custas dos humildes inocentes e roubavam dos pobres e das viúvas. Profanavam a santidade de Deus, não vendo nenhuma diferença entre o puro e o impuro, fechavam os olhos para o pecado e pregavam mentiras declarando de maneira falsa: assim diz o Senhor. Deus em vão implora para que pelo menos um homem se posicione contra isso. Busquei entre eles um homem que se levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei.
Ezequiel capítulo 22, verso 30. Contudo, durante o cativeiro da Babilônia, Deus encontrou este homem em Daniel. E hoje, mais do que nunca na história, Deus está procurando o mesmo tipo de homens e mulheres piedosos. Ele busca servos fiéis que queiram levantar o muro e se pôr na brecha, coisas que só podem ser conseguidas com oração. Como Daniel, esta pessoa será encontrada com a palavra de Deus na mão. Quando o Espírito Santo veio sobre Daniel, o profeta estava lendo o livro de Jeremias. Foi aí que o Espírito revelou que o tempo da libertação de Israel tinha chegado. Diante desta revelação, Daniel foi levado à oração. Dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus. Daniel capítulo 9, versos 3 e 4. O Espírito de Deus está procurando pelas nações do país, pelos escritórios dos pastores, em busca dos que se aprofundam com diligência na palavra. Servos deste tipo não estão simplesmente procurando conhecimento bíblico, estão em busca do poder espiritual, da mortificação do pecado, da verdade que liberta. Eles veem claramente o que está acontecendo pela terra, pois identificam isso a partir da palavra de Deus. Uma vez que o Senhor, tendo encontrado tais pessoas, Ele as abençoa com o espírito de oração. O servo de oração enxerga a situação da igreja e se identifica com a culpa. Daniel certamente ficou entusiasmado quando entendeu que havia chegado a hora de Deus restaurar o seu povo. Mesmo assim, quando viu a situação espiritual de Israel, o profeta se consternou. O povo estava se saciando com os pecados de Babilônia, buscando prazeres e prosperidade, afastando-se dos padrões morais que antes abraçavam. Daniel sabia que o povo de Deus não estava preparado para receber sua restauração. Ainda assim, será que o profeta ficou fustigando seus compatriotas por causa do pecado? Não. Daniel se identificou com a decadência moral que o cercava. Ele declara: pecamos e cometemos iniquidade, a nós pertence a confusão do rosto, porque pecamos contra ti. Daniel capítulo 9, versos 5 e 8. Creio que o mesmo sucede com a Igreja de Jesus dos dias de hoje. Não estamos em condições de responder ao desejo que Deus tem de realizar uma grande obra de reavivamento em nós. Tal como Israel, ficamos contaminados pelos pecados de nossa sociedade corrupta. Veja isso: uma lei na Califórnia torna obrigatório que a igreja primária ensine que o homossexualismo é um estilo de vida alternativo permitido. A bebedeira se disseminou das faculdades para os cursos de segundo e de primeiro grau, e a internet se transformou numa super estrada para a pornografia. Há quase 30 anos atrás, previ em meu livro A Visão que uma caixa eletrônica trazia formas vis de pornografia para dentro de nossos lares, o videocassete. Hoje, 90% das atividades na internet envolvem pornografia. Em resumo, vivemos numa Babilônia moderna e, tragicamente, os cristãos adotaram o estilo cheio de pecado da sociedade. O nosso ministério sempre recebe cartas de esposas de cristãos dizendo: eu sentia meu esposo se afastando de mim, eu não sabia o porquê. Aí abri a porta de seu escritório e o peguei olhando com lascívia a pornografia da internet. Os jovens, em particular, são presa fácil para a sedução de Satanás. Multidões de jovens cristãos estão baixando o arquivo de música pecaminosa pelo site da Napster. Sei de uma mãe cristã que entrou num curso de informática para descobrir o que o filho adolescente estava baixando. Quando entrou nos arquivos do computador, ficou horrorizada. Eram músicas do assassino Charles Manson, músicas falando de matar policiais, músicas falando de morte, suicídio e todo tipo de promiscuidade sexual.
Deus deseja intensamente abençoar o seu povo nestes dias. Contudo, se nossas mentes estão poluídas pelo espírito deste mundo, não estaremos em condições de receber suas bênçãos. Daniel fez uma declaração forte: todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos converter-nos das nossas iniquidades e para nos aplicar-nos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós. Daniel capítulo 9, versos 13 e 14. Daniel estava dizendo: vimos a degradação da nossa terra e vimos nossos pastores buscando seus próprios interesses, toda a sociedade correndo para a destruição. Mesmo assim, não voltamos para a oração. Se pelo menos orássemos, Deus nos teria tirado do pecado. Ele, inclusive, ficou aguardando nossa reação, fazendo promessas gloriosas para nos libertar. Mas nós não demos tempo para ele. Pelo contrário, fomos nos desviando cada vez mais dele, nos saciando nos pecados da sociedade ímpia. É por isso que seu julgamento caiu sobre nós. Você pode perguntar: qual é a oração que sacode o inferno? É aquela que vem do servo fiel e aplicado, que vê seu país e sua igreja caindo cada vez mais no pecado. Ele se dobra sobre os joelhos, chorando: Senhor, não quero ser parte do que está acontecendo. Permita que eu seja um exemplo do teu poder salvador no meio deste século corrupto. Não me importa se ninguém mais ora, eu vou orar. Daniel concluiu dizendo: estando eu ainda falando na oração, o homem Gabriel me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido. És muito amado. Daniel 9, 21 ao 23. Onde está o povo de oração na casa de Deus hoje? Onde estão os pastores fiéis que buscam o Senhor dia e noite? São esses que receberão a instrução e o entendimento, porque são muitos amados. Tal como Daniel, estes servos se identificam com os pecados da nação e da igreja e o confessam, e clamam em humildade: ó Senhor, mostre onde me desviei, onde sou achado em falta, e me ajude a enfrentar e a tratar disso, custe o que custar, Deus. Faça com que eu continue ajoelhado. Desejo ardentemente te ver restaurando tua igreja. Glória a Deus, que palavra poderosa. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!